Olá, pessoal. Este vídeo aqui tem a finalidade de dar uma explicação, né, com relação às equações que eu usei na minha cabeça para poder chegar nessas deduções. Eu vou falar de algumas delas aqui e elas vão valer para o livro todo, né? Vão apenas ser acrescentadas outras, mas essas aqui já valem para o raciocínio todo. Então, lá, equações compreendidas no desenvolvimento dos capítulos 3 e 4. Então, começo explicando aqui, dando o conceito, né, de potência. Quando eu falar de potência, o que estou falando aqui, né? Então, a potência é uma quantidade de energia usada num processo no qual se leva em conta o tempo gasto. Então, quando a gente escreve essa expressão, a gente coloca lá P igual a delta E. Então, delta é esse triângulo, né? Delta E sobre T, né? Dividido por T. Então, por que T corresponde ao tempo está aqui no denominador dessa expressão? É porque o tempo ele é inversamente proporcional à potência. Ou seja, quanto maior for o tempo, menor é a potência. Quanto menor for o tempo, maior é a potência. Então, eles são inversamente proporcionais. Com referência à variação de energia, né, que é a quantidade de energia, que é o ΔE, a potência é diretamente proporcional. Então, quanto maior for essa variação, maior foi a potência. Ok? Então, aqui embaixo eu estou explicando isso, né? Veja que o tempo está no denominador, pois é inversamente proporcional à potência P. Ou seja, quanto menor o tempo, maior será a potência. A letra grega delta corresponde a uma quantidade ou a variação na quantidade de uma grandeza física, que aqui no caso é a energia representada pela letra E. Bom, seguindo aqui o raciocínio, uma outra forma da gente pensar na energia pode ser como um trabalho realizado por uma força. O trabalho é o W, né, que é o oficial, né? Outros autores usam letras tal, mas o tal ali é para torque. Então, o trabalho W é sempre realizado por uma força F. Essa força pode ser uma força eletromagnética, pode ser uma força magnética, pode ser força simplesmente elétrica, força mecânica, não importa, tá? Se F representa uma força. E todas as forças, a gente tem, na mecânica, a gente tem que lembrar que é uma massa vezes aceleração. Né? Bom, então, qual a ideia aqui? Né? O trabalho é uma força realizando um deslocamento sobre um corpo. Deslocar um corpo, ele pode deslocar de um ponto para outro. Então, a gente vai imaginar a linha reta que liga esses pontos. Então, essa linha reta, só para uma questão vetorial, né, a gente vai usar o delta, que é a variação na posição, o x, que é a posição, que também corresponde à direção. Né? Então, do tridimensional, a gente tem a representação do x, y e o z, né, para ficar bem cartesiano. Né? Então, ΔX é a variação na direção x de um corpo, né, na posição de um corpo. Então, quando eu aplico a força e faço esse deslocamento, eu fiz um trabalho. Tá? Então, trabalho corresponde a F, que é a força, vezes, né, esse pontinho vermelho, vezes ΔX, que é o deslocamento. Bom, mas como o W, né, o trabalho, também é a variação da energia, então tá lá, W igual a delta E, substituindo uma equação dentro da outra, a gente pode chegar à relação que a potência P, ela corresponde, né, é igual a F vezes delta X, tudo isso dividido por T. Tá legal. Se eu separar o delta X sobre T, né, como um dos fatores aí, eu tenho uma outra grandeza, que é a grandeza velocidade. Então, velocidade é ΔX sobre T. Aí, então,
a gente também pode escrever a potência como sendo uma função da velocidade em qualquer que seja o processo. Tá? Então, P é igual a F vezes V. Então, esse conjuntinho de equações aí, a gente mais ou menos descreve aí a ideia do que eu falei até o tempo todo aí, né? Então, se eu pensar na força numa alavanca, né, aplicada numa alavanca, a força deslocando um objeto no eixo Y, no caso da vertical, né, a alavanca você aplica uma força para baixo, querendo que o corpo vá para cima, não é isso? Então a gente faz a alavanca em delta F vezes delta X, e aí para compensar esse trabalho, né, no processo lá do Arquimedes, a gente leva em consideração o tamanho, né, da distância que vai do ponto de aplicação da força até o ponto de apoio. Né? Essa equação do Arquimedes não está aqui, porque ela está bem discutidinha lá no vídeo, tá bom? Então, esse aqui é um vídeo explicativo, espero ter explicado alguma coisa, pelo menos a respeito das forças, e quando eu voltar a falar, né, de potência, trabalho, eu estarei falando indiretamente disso aqui, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.